E aí, pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Luiz Fernando, da Escola de Química da UFRJ, e essa daqui é uma aula de EQE 749, Métodos Numéricos Aplicados. A gente continua conversando sobre as metodologias para cálculo de derivadas numéricas. E hoje a gente vai conversar sobre as formas de calcular derivadas através de expansão em série de Taylor. Bem, para isso, a gente utiliza a representação de uma função f de x através da expansão em série de Taylor em torno de um ponto A. Como isso daí é aplicado, é uma fórmula que a gente já vem batendo ao longo do curso várias e várias vezes, mas eu reproduzo ela aqui novamente para você. Então, avaliando uma determinada função, eu efetivamente realizo a expansão da função, usando a série de Taylor, aplicada a um ponto A. Então, o primeiro termo é a função avaliada no ponto A, mais a derivada primeira da função avaliada no ponto A, dividido pelo fatorial de 1, né? No caso aqui vai dar 1, né? Multiplicado por x menos o ponto no qual a gente está expandindo. Os outros termos eles vão ser bastante semelhantes, mas eu vou aumentar a ordem da derivada aplicada no ponto A, do fatorial e do expoente de x menos o ponto analisado. Tá? Então você pode reparar que isso daqui se aplica para todos os outros termos. Note que essa expressão aqui ela é uma expansão que tende a termos infinitos. Então, para contabilizar e reproduzir a expressão que está aplicada aqui na primeira linha, eu posso utilizar um somatório de n indo de zero a infinito. E aqui, repare que eu tenho o termo da derivada dessa função, avaliada no ponto A, n fatorial, x menos a elevado a n. Tá? Então, com isso, eu consigo realizar a representação dessa função de uma maneira completamente analítica. Tá? Contudo, o que acaba acontecendo? Em um computador eu não posso trabalhar com infinitos pontos. E, portanto, essa série ela deve ser truncada. Ou seja, eu não vou conseguir realizar toda a expansão indo até infinito. Eu preciso ir até um determinado número de pontos, tá? Que eu vou botar aqui NP, e, portanto, como eu vou ter um truncamento, eu tenho também um termo de um resíduo, que é aquilo que a gente considera o erro associado ao truncamento dessa série. Beleza. Isso aqui, na realidade, é uma revisão, a gente já conversou sobre isso em outras aulas, mas eu achei interessante ressaltar aqui, novamente. O outro ponto é que a gente precisa, na derivada numérica, trabalhar com pontos discretos, dados discretos. E, portanto, a gente vai discretizar o domínio de análise em determinados pontos. Isso a gente chama de malha. Tá? Então, eu vou considerar que existe um determinado domínio onde a derivada ela vai ser aplicada. Esse domínio dx, para mim, seria no espaço x, contínuo, daqui, desse ponto, até esse ponto. Contudo, quando a gente cria uma malha, também chamada de grid, eu não tenho mais a representação contínua, mas eu tenho a representação apenas em determinados pontos. Tá bom? Aqui nessa situação, eu estou colocando apenas esses 5 pontos, mas você pode botar uma malha com o número de pontos que você quiser. Tá? Isso daí fica a critério de como você vai querer aplicar a sua metodologia. Outro ponto que é interessante ressaltar é o espaçamento entre pontos dessa malha que eu vou chamar de ΔX. Note, portanto, que agora a gente tem diversos pontos avaliados aqui no domínio e, portanto, eu vou chamar esses pontos agora de x avaliado
no ponto I. Tá? Onde o I pode ser o I original, pode ser I mais 1, I mais 2, I menos 1 e assim por diante, conforme você representar esse contador, esse índice I. O outro ponto que é interessante ressaltar é que uma vez que esses pontos eles são definidos, eu posso avaliar a função sobre esse ponto. Ou seja, eu posso avaliar a função em f de x, i. E eu quero poupar os meus dedos. Aqui eu não estou usando grafite, mas se eu estivesse usando grafite, eu ia te dizer, eu quero poupar grafite. E, portanto, eu vou representar como f de i, que é a função avaliada em xi. Tá bom? Então, essa daqui é a nomenclatura que a gente utiliza para as deduções aqui. E o que a gente vai fazer agora? Eu vou representar a expansão por série de Taylor utilizando um espaçamento constante entre pontos, na verdade é um espaçamento uniforme entre pontos, e eu vou reescrever esse cara daqui agora já truncado, considerando então o espaçamento entre pontos, tá? Chamado ΔX. Portanto, olha só como mudou, hein? Agora eu tenho f de x vai ser igual à expansão por série de Taylor, f de a. Tá? Esse f de a aqui pode ser qualquer ponto do meu domínio. F de a é a derivada de f de a multiplicada agora por um ΔX. Meio da derivada segunda, ΔX ao quadrado, e eu posso seguir até o último termo da série e o seu resíduo. Tá? Então, isso daqui é a formulação. Eu gostaria de puxar um pouquinho mais aqui, que eu consigo sim deduzir o erro de truncamento da série. Na verdade, ele é representado pelo quê? É como se eu tivesse efetivamente mais um termo, além desse último termo aqui na série, e ele está representado aqui nesse R de n mais 1. Tá? Onde eu tenho uma ordem de grandeza de representação desse termo aqui, sempre vinculado a quem? A esse espaçamento aqui. A ordem de grandeza da aproximação numérica, ela não está vinculada a esse n mais 1, aqui, esse fatorial, nem ao valor da derivada, mas sempre a esse ΔX, n mais 1. Então, esse cara daqui, a ordem de grandeza da aproximação numérica, representada por esse O maiúsculo aqui, vai estar na faixa de ΔX de n mais 1, sendo que esse n vai ser o número de termos que você vai considerar na expansão por série de Taylor, na aplicação aí de uma metodologia. Tá bom? Vamos avançar mais um pouco. Agora eu quero realizar essa dedução aplicada para uma discretização que a gente vai chamar de diferenças centrais. Vamos dar uma olhada então nessa dedução agora. Bem, para isso eu vou usar exatamente aquela formulação que eu acabei de apresentar para você, mas nesse ponto eu quero mudar o ponto base. Tá? Então agora eu vou dar nome aos bois. Eu vou chegar e vou colocar o meu ponto base naquela formulação como ponto xi. Tá? Então, esse daqui vai ser meu ponto base. Eu vou até anotar aqui. Esse daqui vai ser o ponto base. Então, você pode pegar aquela expressão que eu apresentei nos slides anteriores e você vai verificar que é apenas uma substituição, o que eu estou fazendo aqui. E agora, a expansão em série de Taylor, ela vai ser aplicada em duas formulações diferentes. Primeiro, a gente vai fazer a avaliação das diferenças centrais para f de i mais 1. Então, eu estou olhando para esse ponto aqui, tá? Vai ser a primeira formulação. Depois, no próximo slide, eu faço para f de i menos 1, ou seja, em xi menos 1. Então, repara o seguinte, a expansão agora ela vai ser aplicada em torno do ponto A e a
ela vai ser avaliada, né, a expansão em si, avaliada primeiro em I mais 1, nesse ponto, e depois, no próximo slide, eu faço para cá. O que tem de interessante é que eu gostaria de ressaltar para você aqui que esse espaçamento aqui, a gente já deu o nome a ele vai ser um ΔX, tá bom? Então, olha só, eu vou pegar aqui e vou deduzir a expansão sempre com foco em obter uma aproximação de segunda ordem. Vamos lá, vamos dar uma olhada então como esse cara daqui vai ficar. Eu vou aproximar o slide para duas coisas. Uma para minha letra ficar legal, tá? A outra é para ficar direitinho e dar espaço para todo mundo. Então, eu vou pegar e vou avaliar f em x mais 1 vai ser igual. Primeiro eu não vou usar a nomenclatura preguiçosa não, tá? Eu vou escrever direitinho só para você ver. Então, vai ser em torno do ponto A, que aqui vai ser xi, mais a derivada avaliada no ponto A, xi, dividido por x mais 1 menos xi, tá? Mais, eu vou continuar aqui do lado, mais meio, aqui vai ser a derivada segunda avaliada em xi, multiplicado por x mais 1 menos xi ao quadrado. Beleza. Mais um pouco aqui. Um sexto. Derivada agora terceira. Xi mais 1 menos xi ao cubo. E eu vou pegar mais um termo aqui. Deixa eu ver se eu tenho espaço. Devo ter. Mais 1 sobre 24. Vou apertar um pouquinho. Derivada de quarta ordem, avaliada em xi mais 1 menos xi, a quarta, mas tá bom, chega. Agora eu fiquei com preguiça. O que eu quero ressaltar para você, deixa eu tirar esse cara daqui de perto, que ele poluiu o meu desenho. Fica aqui, cara. Vou tirar um pouquinho só para a gente ver que nessa situação, e eu vou usar uma corzinha diferente, eu tenho isso daqui representando ΔX, isso daqui representando ΔX ao quadrado, ΔX, errei, vou botar assim, ΔX ao cubo, e o último carinha ali, ΔX à quarta. Com muita calma, eu vou pegar e vou reescrever isso daqui da maneira com a qual eu vou querer utilizar isso. Tá? Então vamos lá, vou pegar aqui e vou reescrever. Agora eu vou usar a nomenclatura mais preguiçosa. F avaliado em I mais 1 é igual a FI mais derivada FI multiplicado por ΔX mais meio. Olha como fica mais compacto, né? ΔX ao quadrado mais 1 sexto, derivada, aqui é a derivada segunda, derivada terceira em I, ΔX ao cubo mais 24, FI a quarta, ΔX a quarta, mais pontinho, pontinho, pontinho. Essa daqui é a expressão que eu vou querer utilizar mais à frente. Eu vou chamar isso daqui do termo I, tá? I, não, um romano, um romano. E aí eu pergunto para você, poxa, por que eu fiz a expansão e considerei, eu falei, olha, eu quero ter aproximações de segunda ordem.
Mas, quando foi realizada a expansão, eu incluí, além do segunda ordem, o ΔX ao cubo, ΔX à quarta. Essa é uma das recomendações que eu te faço. Tá? Sempre utilize 2 a 3 termos acima da ordem da expansão aonde você quer aplicar a sua formulação numérica. Por quê? Normalmente acontecem cancelamentos nessa dedução. Então, minha recomendação, previna-se. Tá? Já pega e já coloca aí alguns termos a mais já considerando que isso vai acontecer. E quanto mais cancelamentos de erro acontecerem, você pode ter certeza que vai ser melhor para você, porque você vai ter uma ordem de acurácia melhor. Beleza, vamos pegar agora e vamos aplicar para o ponto x, avaliar, né, no f de xi menos 1. Vamos lá, então. Eu vou pegar e vou reproduzir exatamente como foi feito. Eu vou marcar aqui do lado para deixar bem claro. Esse daqui vai ser o ponto A e esse daqui é o i-1, né? xi i-1. E vamos pegar e vamos fazer aqui a mesma dedução. Só que agora eu já vou usar a nomenclatura mais preguiçosa, tá bom? Que agora vocês já viram como a banda toca. Então vamos lá. Vai ser f de i-1 é igual a f de i mais a derivada avaliada em i. E aqui é um lugar que vocês têm que prestar atenção. xi menos 1 menos xi. Repara que eu estou apenas substituindo exatamente como está aplicado lá na formulação da expansão por série de Taylor. Sem tirar nem pôr. Mais meio da derivada xi menos 1 menos xi mais 1/6, isso, 1/6 de f e 1, 2, 3, derivada, aqui é o quadrado, desculpe, xi menos 1 menos xi ao cubo, mais, vamos terminar esse cara daqui, 1, 24, derivada a quarta, xi menos 1, menos Peraí que falhou aqui minha caneta. xi, porque eu não sei. A quarta potência. Mais, pontinho, pontinho. Beleza. Está aqui a nossa expressão. O que a gente precisa ressaltar agora, tá, é que, da maneira como o grid está disposto, eu tenho que pensar sempre no seguinte. A maneira como ΔX é calculado é o maior valor menos o menor valor. Então, repara como a coisa está funcionando aqui. Olha, aqui eu tenho um x crescente da esquerda para a direita e, portanto, o maior valor seria o ponto I, tá? Para calcular o ΔX. E o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho o inverso disso. E, portanto, nessa formulação, com a forma com a qual eu escolhi os pontos para gerar essa formulação, esse moço aqui, ele não é o ΔX, mas sim menos ΔX. O que vai acontecer com o termo elevado ao quadrado? Bem, esse cara daqui, ele é menos ΔX. Mas quando eu elevo isso ao quadrado, o sinal negativo vai embora. E, portanto, esse termo eu tenho ΔX ao quadrado. Quando for avaliar agora... Opa, perdão, apertei errado. Esse cara daqui, ele vai manter, porque ele é elevado ao cubo, ele mantém o sinal negativo. Então vai ser menos ΔX3, que 3 feio. Continuou feio. Deixa eu apagar, porque agora eu fiquei nervoso. Pronto. 3.
E esse último termo aqui, ΔX4, e ele consegue tirar, né, o efeito do sinal negativo. Vou reescrever. Então, esse cara daqui vai ser o f de i menos 1 é igual a f de i mais, opa, mais não, aqui eu tenho menos. Então aqui, ó, o sinal negativo aparece fi ΔX mais meio fi ΔX ao quadrado menos 1/6 fi, 1, 2, 3, derivada terceira, ΔX ao cubo, mais 1, 24, derivada a quarta, ΔX a quarta potência, mais pontinho, pontinho. Esse daqui vai ser o 2. Tá? E agora a gente vai pegar essas duas expressões e vamos juntar para poder ver o que a gente pode fazer com as duas expressões e tentar obter uma expressão para derivada primeira. Então vamos lá. Repara o seguinte, aqui eu tenho apenas escrito a reprodução do que eu escrevi nos outros dois slides. Aqui a função, a expansão em f de i mais 1, aqui embaixo de f de i menos 1, e eu vou fazer o seguinte agora, eu vou fazer uma subtração. Eu vou subtrair f de i mais 1 de f de i menos 1. Então repara o seguinte, muita calma nessa hora. Primeiro, eu vou olhar para esses dois termos aqui, tá bom? Então vamos lá. Isso daqui vai dar f de i mais 1 menos f de i menos 1, tá bom? Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou para o outro lado da igualdade, igual f de i menos f de i. Esse cara vai embora, tá? Esse cara foi embora. f de i menos f de i. Agora eu vou para o próximo termo. Derivada de f de i multiplicado por ΔX menos f de i, f é derivada de fi ΔX. Ou seja, aqui eu tenho igual 2f i ΔX. Perfeito? Ok, beleza. Depois disso, o que a gente vai ter? Agora a gente tem esse termo, tá, com a derivada segunda, menos um termo igualzinho na expressão de baixo. Ou seja, eles se cancelam. E aí vem um dos motivos que eu comentei anteriormente. Coloca, né, quando fizer a expressão por série de Taylor, a expansão, coloca aí alguns termozinhos aí, porque vai ter cancelamento na brincadeira. E, portanto, vamos olhar agora o próximo termo. E, seguindo o mesmo procedimento, você já pode perceber que não vai ter o cancelamento. Vou escrever aqui o resultado desse cara. Isso daqui vai dar mais 1/6 mais 1/6, 1/3 de f e derivada terceira, ΔX a 3. Bem, o que acontece? Eu poderia continuar quanto você quisesse, mas o truncamento, com a expressão que a gente utilizou aqui, da maneira como a gente utilizou, o último termo ele vai ser cancelado também. Então, isso daqui me dá a ordem de aproximação dessa expressão. Note que o meu grande objetivo é derivada numérica. Nesse sentido, eu vou pegar agora e vou montar a dedução toda isolando a derivada primeira, tá, para obter uma expressão avaliada nos pontos discretos, e a gente vai pegar e montar como isso daqui vai ficar e vai ver, verificar também qual é a ordem de aproximação.
Vamos lá, então. Eu vou pegar aqui e vou escrever, na verdade, porque a dedução é bem simples, tá? Eu só vou isolar os termos. Eu vou isolar, então... Opa, esqueci, peraí. F de I derivada vai ser igual a f de I mais 1 menos f de I menos 1. Eu vou dividir a expressão toda por 2 ΔX. Esse termo do erro de aproximação, tá, do truncamento da série, eu vou passar também para o outro lado da expressão. Então, eu tenho menos 1 dividido por 6, porque a expressão toda foi dividida por 2 ΔX, multiplicado por f e 1, 2, 3. E note que o ΔX sobre 3, ele passou a ser ΔX elevado ao quadrado, tá? Porque, enfim, eu dividi tudo por ΔX. Então, a expressão agora fica com ΔX ao quadrado. O que isso daqui implica? Esse último termo do erro, ele tem a característica da ordem de aproximação. Então, como eu devo escrever essa aproximação aqui? Eu vou escrever como f de I igual f de I mais 1 menos f de I menos 1 dividido por 2 ΔX. E o sinal, ele também não faz diferença, porque aqui a gente está falando de erro numérico. É uma ordem de aproximação. Uma ordem de aproximação. ΔX ao quadrado. E isso daqui conclui, na verdade, a dedução completa. Segunda ordem de aproximação, você pode perceber, segunda ordem de aproximação para essa expressão da derivada primeira. Beleza? Pois bem, eu quero, seguindo o mesmo procedimento, deduzir também uma expressão para a derivada segunda. É possível? Claro que é. Vamos dar uma olhada no próximo slide, então. Então, a gente vai seguir o mesmo procedimento e a gente vai utilizar as mesmas formas de expansão em séries de Taylor. Avaliado, então, no ponto xi, no ponto i, e a expansão aplicada para o ponto i mais 1 e para o ponto i menos 1. Só que agora a gente vai mudar a forma com a qual a gente manipula o equacionamento. Ao invés de subtrair, eu vou somar. Vamos fazer isso? Vamos lá. Então vamos ver como isso daqui vai funcionar agora. Então eu vou pegar e, muita calma nessa hora, a gente vai somar f de I mais 1 com f de I menos 1. Muito difícil essa conta, tá? Essa expressão f de I mais 1 mais f de I menos 1. Igual. Lembrando que é soma, né? Se é soma, agora não tem um cancelamento da função avaliada no ponto i. Igual 2 fi, tá? Soma, né? Se é soma, agora esse termo da derivada primeira vai embora. Ele se cancela. E eu mantenho agora a derivada segunda. Perfeito, era o que eu queria mesmo. Então, agora eu tenho mais meio mais meio, vai dar 1. Então, vai ser fi derivada segunda, ΔX ao quadrado. Quando somar o termo da expansão de terceira ordem, né, de derivada terceira, ele vai embora, tá? Porque é uma soma. E agora eu vou brincar com esse último termo aqui, tá? Que vai representar a ordem de aproximação dessa expressão. Então, esse cara vai dar mais 1/12 da derivada quarta com ΔX à quarta potência. Tá? Então, esse último termo ele vai representar aí a ordem de aproximação da expressão. Novamente, seguindo o mesmo princípio, eu quero obter a derivada segunda. Se eu quero obter a derivada segunda, eu vou isolar ela na própria expressão que a gente obteve aqui. Vou pegar e vou fazer isso. Então, agora vai ser f de I
derivada segunda vai ser igual a função avaliada em I mais 1 menos 2f de I mais f em I mais 1 dividido. Toda a expressão aqui eu vou dividir por ΔX ao quadrado. ΔX ao quadrado. Eu vou pegar o termo de aproximação e também vou passar para o outro lado da expressão. Ele vai assumir um valor negativo, que para a ordem de aproximação não vai fazer diferença alguma. Derivada avaliada no ponto quarta. E como eu dividi toda a expressão por ΔX ao quadrado, esse termo também vai ficar multiplicado por ΔX ao quadrado. Então, finalizando a forma de se escrever esse cara daqui, a expressão para a derivada, para a derivada primeira, para a derivada segunda, ela vai ser f avaliado no ponto I mais 1 menos 2fi mais f de I menos 1 dividido por 1 ΔX ao quadrado mais a ordem de expressão, a ordem de aproximação de ΔX ao quadrado. E isso daqui, na verdade, conclui a aproximação que a gente queria obter nessa dedução. De novo, segunda ordem de aproximação, exatamente como eu estava esperando. Tá? Isso daqui deu uma ideia geral para você sobre como manipular as expressões com derivadas de, perdão, as expressões de expansão em série de Taylor e como você consegue manipular as expressões para conseguir obter uma formulação para alguma derivada que você queira dentro da própria expansão em séries de Taylor. E com isso você consegue trabalhar com diferentes pontos discretos dentro de um domínio qualquer. Eu vou desenhar de novo aqui um domínio, porque eu quero falar também mais uma coisinha, que eu não falei antes. Nesse ponto, você pode colocar dentro de um domínio vários e vários pontos, e você pode criar expansões diferenciadas da maneira como você quiser. Em alguns casos, você pode manipular as expressões obtidas multiplicando por 2, multiplicando por 3, soma daqui, divide, faz a manipulação que for, desde que você consiga isolar determinados termos para obter a formulação de uma determinada expressão. Tá bom? E para isso você pode usar 2 pontos, você pode usar 3 pontos, você pode usar 4 pontos. Esses pontos aqui a gente dá um nome, a gente chama de stencil. Eles representam os pontos no qual você vai representar a tua derivação, a tua dedução. A derivação aqui é derivada, a tua dedução. Então, você pode botar quantos pontos você quiser para, de repente, mirar, tá? Montar, né, uma dedução que já foque em uma ordem de aproximação. Tá bom? Mas esse é um tópico que a gente vai discutir e eu vou mostrar para você, mas não agora. A gente vai ver isso numa próxima aula. Tá bom? Eu vejo vocês lá. Até mais.